Olá! Hoje nós iremos ter a continuação da nossa aula sobre substantivo. Quem é que lembra dele? O Sabidão, o rei que criou um monte de palavras e que nomeou eles de substantivos. Hoje Sabidão vai mostrar pra gente os substantivos coletivos, tá? Aqui a galerinha aqui tudo, ó. Então, gente, Sabidão, como eu disse, ele criou um monte de substantivo, ele começou a dar nome às coisas, tudo que tem nome é o substantivo. Depois que tudo tinha nome, ele foi dividido entre substantivos próprios e substantivos comuns. Só que aí, o Sabidão, um dia, ele estava passeando lá na floresta, lá perto do rio Jaguaribe, que a gente viu, que ele deu nome ao rio. Então, ele encontrou um monte de abelha. Aí ele ficou pensando, nossa, que seria legal, em vez de falar, eu encontrei um monte de abelha, eu pesquei um monte de peixes, lá em um monte de ilha, para não ter um monte de coisas, ele começou também, achou interessante criar um nome que nomeasse uma espécie, que nomeasse um grupo grande. Então, quando ele fala rio, ele fala de forma individual, não é? Maria, João, né? Que ele deu nome a essas pessoas, também ele falava de forma individual. Mas ele pensou, eu posso criar uma palavra que tenha um sentido de um grupo, né? E foi aí que surgiu os coletivos. Coletivos é uma palavra que representa a um grupo de uma mesma espécie. Então ele viu um monte de abelha, em vez de dizer, gente, eu vi um enxame. Não precisava ele dizer que é de abelha, porque ele criou a palavra enxame para dar sentido a várias abelhas. Como também criou, ele gostava muito de livros. Todos eles estão no plural, porque são mais de um, né? Várias abelhas, enxame. Ele gostava muito de livros, que ele era muito sabido. Então, em vez de dizer, eu vou lá para a minha sala que tem um monte de livros, ele usou a palavra, eu estou indo para a biblioteca. No caminho, quando ele ia para o rio Jaguaribe, ele encontrou muitos lobos e ele deu o nome de matilha. Lá perto do rio tinha um monte de plantas. Veja, ele dizia, tinha um monte de planta. Eu encontrei a fauna. Eu me escondi lá na fauna para representar cardume para representar a quantidade de peixe, arquipélago para ilha e cáfila para camelo. Gente, corrigindo aqui, não é planta, fauna. Fauna é para animais. Quando nós estamos estudando lá na geografia, nós falamos fauna e flora. Flora para plantas, fauna para animais. E aí foi assim que o Sabidão, mais uma vez, lá em Substantinópolis, criou mais uma definição para os substantivos. Além dos substantivos próprios, substantivos comuns, ele também criou o substantivo coletivo. Palmas! Palmas para o Rei Sabidão, que está ajudando a vocês a conhecer os substantivos. Beijo, criança, e até a próxima aula!